A CBF fora de campo, já que você está falando da parte de maneira de organização de futebol, de maneira de pensar futebol, a CBF também é uma tentativa e erro absurda, porque já tentou Fernando Diniz, já tentou Ramon, agora está tentando Dorival. Dorival respira aliviado depois dessa vitória. Completamente diferentes. A CBF não tem um projeto de futebol. São 3 técnicos num período, num ciclo de Copa do Mundo. Pedro, se algum desses caras tivesse o mínimo de competência, essa presidentaiada aí, eles já teriam feito um projeto de futebol. Qual é o projeto de futebol do Brasil? O projeto de futebol. Como é que o Brasil vai jogar? O que você quer fazer? A seleção não pode ser aquilo que o técnico da seleção quer. Ao contrário, tem que trazer um técnico adaptado ao sistema de futebol do Brasil. Mas o futebol do Brasil brasileiro. Aí você enche isso aqui de treinador de fora. Não tem a cultura do futebol brasileiro. Não está preocupado com isso. Ficam aqui um tempo e depois vão embora. Nós estamos quebrando, inclusive, a cultura de futebol. Esses caras não vão puxar jogador da base. Eles vão trazer os ogros lá de onde eles moram para tentar jogar da maneira que eles querem jogar, que não é a cultura do futebol brasileiro. Um negócio muito louco isso. Você falou de um negócio engraçado para burro que aconteceu na Copa América, né? A gente chamava atenção aqui na época. O Brasil, em vários momentos da Copa América, ele tinha um meio-campo com 3 jogadores de Premier League, né? Tinha o Bruno Guimarães, o Paquetá e o João Gomes, né? Muito bem. A Colômbia tinha 2 jogadores de meio campo que eram do futebol brasileiro. Um e meio, né? O Richarlison e o Rames. O meio campo da Colômbia conseguia jogar mais futebol que o meio campo do Brasil. Quer dizer, como é que o meio campo que tem o Rames ele vai jogar mais do que o meio campo que tem 3 caras de Premier League? Desorganização. Então que saiu uma informação importante aqui agora dos convocados e dos cortados, né? Boa. Foram cortados por suspensão Bruno Guimarães, Bruno Magalhães e Gabriel Magalhães. Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães cortados por suspensão. Gerson por lesão e o Alisson pelo protocolo de concussão. Ele saiu com essa lesão, né? Então ele não pode jogar o próximo jogo. Foram convocados o Everton do Palmeiras, Beraldo do PSG, João Gomes do Wolverhampton e o Ederson da Atalanta. Então, essas trocas aí na seleção saem Alisson, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Gerson. Entram o Everton do Palmeiras, a 2 dias da final do Campeonato Paulista, João Gomes, Beraldo e o Ederson para o jogo contra a Argentina em Buenos Aires, quarta-feira, às 9 da noite. Que coisa curiosa, né? Porque antes, quando você tinha um jogador suspenso, ele necessariamente tinha que estar no grupo para que ele cumprisse a suspensão. Agora você permite a substituição. Nada contra, só estou fazendo uma observação. Né? O Brasil acaba não tendo... Porque é uma punição para o jogador / para o clube ou para a seleção. Mas quando você pode trocar, é uma coisa meio... Mas, enfim, 4 jogadores mais ou menos do mesmo nível, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, dependendo do momento. E, de novo, né? Esse giro maluco. Você estava agora há pouco, João Gomes, né? Sim. E sumiu. Aí apareceu. Voltou o João Gomes, né? Assim, a tendência, imagino eu... Pelo que o Dorival falou, né, já que ele enxerga uma evolução no time, não acho que ele vai fazer mudanças do ponto de vista de estrutura, né? Então, acho que ele vai tocar o Bento pelo Alisson no gol, né? Uma mudança eu arrisco dizer que o João Gomes vai começar jogando. Então, aí não faz muito sentido, né? Ah, mas eu arrisco dizer. A gente não falou da falta de pegada. Ele convoca o cara e aí no corte ele vira titular. Não seria a primeira vez. Não seria. E não é só o Dorival. Porque se você olhar bem, qual é o grande problema do Brasil? O meio campo da Argentina, não é? Sim. Vai ter que jogar fechado, vai ter que marcar. Acho que deveria reforçar um pouco o meio. Isso. Ele vai reforçar. Quem é o cara que tem a característica igual ao João Gomes? Não é difícil, não. Deveria jogar com... Assim, o problema é que ele perdeu os 2 volantes, né? O Gerson e o Bruno. Então, Joelinton... Eu prefiro André e João Gomes. Já jogam juntos lá na Inglaterra. João Gomes tem essa pegada mais de marcação. João Gomes entrando no time. É um jogo que vai exigir muito do João Gomes. Eu acho que não é difícil imaginar que ele jogue com os 3, né? André, João e o Joelinton. Para ter aí um meio de muita força física, né? Não sei se de tanta qualidade de passe. O João Gomes não é um cara, na minha visão, de tanta qualidade de passe. O Joelinton um pouquinho mais. O Rodrigo um pouco aqui para trás, fecha ali, mete o Vini e o Rafinha para apertar Rafinha e o Rodrigo, né? Os 3 ali na frente. Pode ser uma boa opção. Mas é por acaso. O João Gomes não estava nem convocado. E na zaga, imagino eu que o Léo Ortiz ao lado do
do Marquinhos, né? Sem o Gabriel Magalhães. Tranquilo. Léo Ortiz pode jogar dos dois lados, né? Tanto na direita quanto na esquerda. E uma outra troca que eu faria é na direita também. Acho que o Wesley entrou muito bem no jogo ontem. Jogou pouco tempo, 10 minutos, mas muito melhor do que o Wanderson. Assim, me decepcionou um pouco a atuação do Wanderson. Acho que é lógico que é difícil você avaliar individualmente num coletivo meio bagunçado, né? Como ainda é o da seleção brasileira. Mas o Wanderson, acho que deixou um pouco a desejar. O Wesley entrou muito bem no jogo. Acho que pediu passagem para ser titular nesse jogo aí contra a Argentina. Então, informação que acaba de sair, programa de informação, como diz o Vampeta. Informação que chega agora: o Everton, João Gomes, Beraldo e Ederson são convocados para a seleção brasileira. E o Everton, hein? Será que não era o caso do Dorival Júnior? Já sabendo da final do Campeonato Paulista, o Brasil encara a Argentina e 2 dias depois tem a final do Paulistão, o segundo decisivo duelo em Itaquera. Será que não era o caso? Porque o Everton, pelo visto, não vai jogar. Não vai. Não vai jogar, vai ser o Bento no gol. Será que não era o caso de ter chamado o Rafael, do São Paulo, ou verdade, outro goleiro? A lista, né, Pedro, que ele enviou, aquela pré-lista, tinha Alisson, Bento, Ederson, que foi cortado, Lucas Perry, que entrou no lugar, então só sobraram então os 2 goleiros envolvidos na final. Então não Hugo tinha... Souza e o Everton. Então claro, teve isso também. Assim, eu acho chamado o Hugo, chamou o Everton. Preferiu o Everton. Eu até acho, isso eu não sei mesmo, assim, se ele é obrigado a chamar algum jogador que estava nessa lista de 52. Ou se ele pode optar por outro. Como esse exemplo dos goleiros, né? Então, ele selecionou aqui 6 goleiros. Alisson, Bento e Ederson foram os convocados. O Ederson foi cortado, o Lucas Perry foi convocado para o lugar dele. Sobraram nessa lista 2. Eu, de verdade, não sei se ele poderia chamar outro. Você citou aí, pra mim não tem nível de jogo de seleção brasileira, mas você citou o Rafael do São Paulo, por exemplo. É que ele já chamou outras vezes. Sim, Rafael. Sim. Que eu falei do Rafael. A lista, pra que fez? Então, como o São Paulo não está envolvido, eu falei, podia chamar o Rafael. Mas tem essa lista que você citou, e aí ele ficou entre Corinthians e Palmeiras. Eu acho que a lista só tem lógica se ela for para ser utilizada necessariamente. Senão, não precisa. Não é? Imagino que seja isso. Também imagino. E ele ficou entre Corinthians e Palmeiras. O Everton, bom goleiro. Mas é aquilo, pela idade do Everton, a gente já falou. Não sei se faz tanto sentido assim continuar chamando o Everton. Podia ter chamado o Hugo. Pra mim é um goleiro que já... Por ser mais jovem. Já pelo menos... Pra ganhar essa bagagem, essa experiência de ter uma convocação. E pra mim o Everton é um goleiro que já há umas 2 temporadas não justifica convocação pra seleção brasileira. Um bom goleiro. Aí que Lima até fala que a torcida do Palmeiras tá na bronca com o Everton. Falando que a bola do clássico... era defensável. Não foi um frango, não foi uma falha, mas era defensável. Isso, né? Mas eu acho que ele tem uma queda de rendimento natural pela idade. Não acho que ele esteja mais no prime ali, no melhor nível dele, né? Agora... Eu acho que o Hugo é um pouco demais também para a seleção, hein, gente? Também acho. Ele faz defesas espetaculares, mas também a bola às vezes passa ali. Mesmo no jogo com o Palmeiras, umas 2, 3 vezes. Agora, a seleção brasileira, eu acho que é um contra o Barcelona de Guayaquil. Ele vai sair do gol, rebate a bola nos pés do atacante. Um goleiro, eu acho ele irregular. Eu acho que ele pode salvar o time, mas ele pode... Uma coisa, como é o 5º goleiro, na verdade, né? Enfim. Porque assim, a gente está falando que deve interferir na final, no planejamento da final, na logística. Mas você vê como é que são as coisas? Olha o 5º goleiro chegando para jogar. Então. O Alisson era o 5º goleiro do Internacional. Olha o que aconteceu. Então, e tem uma coisa, né? É o 5º goleiro, certamente não vai ser um jogador para a Copa do Mundo e tal, porém, o Palmeiras vai jogar uma final de campeonato. Quinta, aí tem o brasileiro no final de semana. Que passou de sábado para domingo. Passou de sábado para domingo. Contra o Botafogo. E tem o jogo da Libertadores em seguida. Aliás, só fazendo um parênteses aqui, como a CBF realmente é inteligente, né? O Palmeiras e o Botafogo brigaram pelo título nas 2 últimas temporadas. Então, em vez disso aí ser, né, aquele confronto preservado para a reta final. Não, já vamos homenagear os 2. Vamos colocar na abertura do campeonato. Pronto. E o mês de abril, é claro que o calendário vai ser desgastante para todos os clubes, mas no caso do Palmeiras, vai ter essa final do Paulistão, vai ter o início do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, vai ter o início da Libertadores, já vai ter que viajar para o Peru, tem viagem para o Peru. O Palmeiras em abril tem viagem para a Altitude de La Paz contra o Bolívar. Palmeiras vai viajar no Campeonato Brasileiro para encarar o Sport em Recife, vai enfrentar o Internacional em Porto Alegre, tem clássico contra o Corinthians nessa sequência em casa e tem jogo contra o Bahia, que é adversário duríssimo, em casa também. Ainda bem que a tia Leila comprou um avião, né? São 8 jogos em abril e com algumas viagens assim desgastantes para esse time do Palmeiras e jogos duríssimos também, só para fazer... É claro que o calendário desgasta todos os clubes, mas essa sequência do Palmeiras chama atenção.
Vocês lembram qual foi a situação que o Botafogo jogou contra o Palmeiras, quando ele elimina o Palmeiras? Opa, sim. Ele ia jogar o Mundial. Lembra que estava apertado pra caramba e ele tinha que viajar, tinha acabado. Foi completa. Agora aconteceu ao contrário. Jogou contra o Palmeiras, a final da Libertadores. Libertadores, não é nem o Mundial. Era Libertadores. Ele jogou no Allianz terça. Ele jogou no Allianz terça, viajou quarta e jogou sábado a final. Sábado a final. Quarta contra o Inter, domingo contra o São Paulo e no próprio domingo viajou. Pra jogar quarta, acho que contra o Pachuca, terça. Por isso. E aquele belo papelão aí vai fazer o quê, pô? E falando em calendário. Eu acho que, assim, só fazendo um parênteses, esse Mundial agora no meio do ano, pela primeira vez, em todos esses últimos mundiais aí e tal, ele vai ter um time brasileiro em boa condição física, porque ou o time brasileiro joga esfalfado no pós-temporada, ou ele joga voltando de férias, como aconteceu com o Flamengo e Palmeiras, que jogaram em fevereiro. Então agora não, agora um time brasileiro jogando no meio da temporada. Tem uma outra informação também que saiu agora relacionada ao Mundial e a um personagem que estava em campo ontem, no caso o Rames Rodrigues. O time dele foi excluído da disputa do Mundial, o León do México, porque ele pertence ao mesmo dono do Pachuca. E a FIFA não permite que dois times de um mesmo dono joguem um campeonato. Mas dois times da Red Bull podem disputar a UEFA. Se é UEFA e outra é FIFA, ok. Mas tem que ter um critério único, né? Dois times da Red Bull disputaram recentemente Champions. Que na prática a questão da UEFA é não permitir o mesmo nome, né? Tanto que o Leipzig não tem a Red Bull, né? É Rosenbaum. O grupo City agora tem uns 10. O único que joga a Champions com o Red Bull é o Salzburg, né? Que é o primeiro time da franquia. Os outros têm outros nomes, né? Então, dizer, se Bahia e City, pode? Pode. A Champions pode. Um torneio da FIFA, não pode. Não. Então aí já entra numa outra questão de grupo, né? Eu não sei se é organização ou pessoa, enfim. Aí tem que olhar a questão do regulamento da FIFA. O City tem um time em Nova York. Sim, não. Imagina se ele tivesse ganho a Conca Champions. Mas só que é uma administração de um grupo, né? Esses times são controlados por uma pessoa. Então talvez a FIFA, eu realmente não sei. Mas saiu há pouco essa informação. O Leão, inclusive, estava, né, no grupo do Flamengo. Sim. E a gente até noticiou. Vai quem? Então, a FIFA ainda não divulgou quem vai ficar no lugar. Deve ser ranking, né? Provavelmente vai ser alguém do ranking. Qual será o raio do ranking da CONCACAF, gente? E a gente até noticiou isso na época, né? O Miami, por exemplo, ele foi convidado. Ele não fazia parte do ranking. O Miami do Messi. Então, ele seria convidado se ele fosse o Detroit. Exato. Qualquer time do Messi está convidado. Lógico. É que eles claro. Talvez eles convidem o time do Cristiano Ronaldo, que aí fica completo. Seria legal. Mas é essa questão, né? O Leão estava no grupo do Flamengo, Leão, Chelsea, o outro time não me recordo agora. E ele não vai poder jogar por esse aspecto, né? Ele e o Pachuca pertencem ao mesmo dono. E a gente até noticiou isso nas redes sociais da Jovem Pan no dia do sorteio. E me causa muita curiosidade o fato da FIFA não ter olhado para isso antes, né? Antes de realizar o sorteio. Por que fica o Pachuca e não fica o Leão? Por que não ao contrário? Qual é que tem algum critério? Não foi divulgado isso. Só que o Leão foi excluído da competição. Deve ter uma lógica, não deve? Não é? Os dois são do mesmo tamanho. Por que escolheram esse e não o outro? Será que foi o dono? Talvez o dono falou, bom. A informação que a FIFA divulgou é apenas que o Leão foi cortado da competição por esse aspecto e que outro time daqui a pouco vai ser. É curioso, não é? Não me conformo em perder o Rames no campeonato. Só isso que eu tenho a dizer. E a gente vai falar do Rames Rodrigues, hein? Praga do casal. Isso deve ser ranking e acho que o Rames Rodrigues pode ser emprestado pro Pachuca. E a gente vai falar do Rames Rodrigues aqui no programa, hein? Rames Rodrigues, que esses dias falou, perguntaram pra ele, você ou Zidane? Aí ele falou, eu? Ficou bravo de ser indagado por isso. Eu, Rames Rodrigues, joguei mais que o Zidane. Zidane ganhou lá uma coisinha ali, uma coisinha aqui com a seleção da Fã, mas eu, Rames Rodrigues, joguei mais. E até foi questionado ontem na Zona Mista, Flávio, sobre o São Paulo, por que não deu certo? E a gente vai conferir daqui a pouquinho. Legal. Dando sequência aqui à pauta do programa, que desviou um pouco, mas a gente segue em seleção brasileira, e eu prometi o Dorival Júnior, porque o Dorival, ele fez uma avaliação assim, como se tivesse tudo maravilhoso na seleção. Ele disse que viu uma considerável melhora no desempenho da seleção brasileira no jogo de ontem contra a Colômbia. Vamos ouvir o Dorival Júnior, ele fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Acho que, primeiro, que foi uma vitória muito importante pelo momento, pela situação, mas, acima de tudo, por um processo que vem
vem melhorando a cada momento. E isso é um sentimento que todos nós temos internamente, temos acompanhado, temos fortalecido a cada instante tudo aquilo que esses jogadores vêm realizando, porque nós estamos percebendo que estamos num caminho que ainda não é o ideal, mas que caminhamos para uma melhora considerável a cada rodada. Enfrentamos uma equipe muito difícil, complicada de se jogar. Tivemos que fazer uma alteração no meio de uma partida que estava em uma velocidade absurda, até que o nosso jogador entre em condições e se adapte ao movimento da partida. É natural, você tenha que ter um tempo ali, e é óbvio que não tivemos esse momento. Mas na realidade, eu acho que a vantagem que a equipe colombiana conseguiu a partir dessa substituição é que eles mudaram a forma com que eles estavam marcando a nossa saída de bola, até porque durante os primeiros 15 a 20 minutos nós estávamos encontrando vários espaços, havíamos criado boas oportunidades, inclusive a jogada do gol. Mantivemos essa postura, eles perceberam, buscaram uma alteração, nós tentamos buscar uma correção dentro da partida, o que às vezes é muito difícil. Você não consegue passar uma informação com nitidez e clareza. Nós estávamos com 2 jogadores que vinham flutuando para que pudéssemos ter uma saída de bola mais consistente. Esses 2 jogadores começaram a aproximarem demais da última linha defensiva, virando um alvo fácil para a marcação. E aí o volante da equipe adversária ficava sozinho para uma saída, para um combate mais direto, praticamente na intermediária ofensiva da equipe adversária. E isso nos gerou uma dificuldade grande, porque o Alisson estava passando muito tempo com a bola nos pés, até porque não encontrávamos opções. Nós buscávamos tentar a informação e ela não chegava, infelizmente. Foi isso que aconteceu. No intervalo conseguimos uma alteração importante, nos posicionamos novamente e tivemos um volume suficiente para merecermos aí esse resultado. Tá aí o Dorival Júnior, hein? Como diria o meu parceiro Pilhado, que loucura, irmão. Só o Pilhado, só o Dorival consegue enxergar essa melhora toda na seleção brasileira. Break na rádio, seguimos no YouTube. Fala, Flávio. Sabe por que o Pilhado não tá aqui, né? Por quê? Chorando pra caramba por causa do Tite, tá com... Sim. Ele tá desesperado pelo... Vem, volta Tite e tal, tá desesperado. Verdade. Ele ainda defende que o Tite fez um ótimo trabalho na seleção brasileira e no Flamengo. Ele faz essa pontuação sempre aqui no futebol da Jovem Pan. Nosso um dia após o outro. Retorna domingo pro Canelada, na TV Jovem Pan News, tá feito o convite.